Abra seu aplicativo do banco agora. Sério, abre aí. Olha quanto dinheiro você tem. Agora imagina que daqui a 5 anos, esse dinheiro que está aí vai comprar 30%, talvez 40% menos coisas do que compra hoje. Você está literalmente ficando mais pobre enquanto o dinheiro está parado na sua conta. E não é sua culpa. Você está sendo roubado todos os dias. E o pior de tudo, é completamente legal. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa na última vez que você foi ao supermercado. Quanto você gastou? Agora pensa em quanto você gastava 5 anos atrás para comprar as mesmas coisas. Arroz, feijão, óleo, carne, frango. Quanto custava? Você lembra? Eu vou te dar os números reais. Em 2019, uma cesta básica em São Paulo custava em média R$ 460. Hoje, essa mesma cesta custa mais de R$ 700. Isso é um aumento de mais de 50%. 50% em 5 anos. Agora me responde uma coisa. Seu salário aumentou 50% nesses últimos 5 anos. Não? O meu também não. Praticamente ninguém teve aumento de 50%. A maioria das pessoas teve reajustes de 3%, 5%, talvez 10%, em um ano bom. Alguns não tiveram reajuste nenhum. Então deixa eu ver se eu entendi. As coisas ficaram 50% mais caras, mas seu salário aumentou 10%, 15% se você teve sorte. Isso significa uma coisa muito simples. Você está trabalhando a mesma quantidade de horas, ou talvez até mais. Está ganhando nominalmente um pouco mais, mas está comprando muito menos. Seu poder de compra foi destroçado. E não foi só com comida, foi com tudo. Gasolina? Em 2019 você pagava R$ 4,00 no litro. Hoje paga 6 e pouco. Aluguel? Energia elétrica? Internet? Plano de saúde? Tudo subiu muito mais do que seu salário. Agora vem a pergunta que realmente importa. A pergunta que todo mundo deveria estar fazendo, mas quase ninguém faz. Por quê? Por que isso acontece? Porque todo ano, todo mês, toda semana, as coisas ficam mais caras. Você já parou para pensar nisso de verdade? Ou você só aceita como se fosse uma lei da natureza, tipo gravidade? Não tem jeito, as coisas sempre sobem. Se você perguntar para um economista do governo, para um político, para a maioria dos especialistas que aparecem na TV, eles vão te dar uma resposta cheia de termos técnicos. Vão falar de demanda agregada, choques de oferta, expectativas inflacionárias, inércia inflacionária, um monte de palavrão econômico que no fim não explica nada. Ou vão te dar desculpas convenientes. É por causa da pandemia, é por causa da guerra na Ucrânia, é por causa da seca, é por causa da alta do dólar, é por causa da ganância dos empresários. Mas e se eu te disser que tudo isso é cortina de fumaça? Que existe uma causa muito mais simples, muito mais direta para a inflação, e que essa causa tem nome e endereço? E se eu te disser que existe um grupo específico de pessoas que se beneficia imensamente de você ficar mais pobre? Que sua perda é o ganho deles? E que esse esquema todo foi montado de propósito, arquitetado para funcionar exatamente assim, transferindo riqueza de você para eles de uma forma tão sutil que a maioria das pessoas nunca percebe? Esse vídeo vai abrir seus olhos. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que é inflação de verdade, não a versão da Disney que te ensinaram na escola. Você vai descobrir quem cria inflação, por que cria, quem se beneficia e, principalmente, você vai entender como isso funciona como um imposto. Um imposto que você paga todo dia, mas que não aparece no seu contra-cheque, não precisa passar pelo Congresso, e que você não pode reclamar ou contestar. O imposto perfeito, o roubo perfeito. E depois de entender tudo isso, eu vou te mostrar o que você pode fazer para se proteger. Porque, olha, você sozinho não vai mudar o sistema. Mas você pode pelo menos evitar ser mais uma vítima dele. Então, fica comigo até o final. Garanto que você vai sair daqui sabendo mais sobre dinheiro do que 95% das pessoas. E conhecimento é poder. Principalmente quando se trata de proteger o que é seu.
Uma dica rápida para quem quer ganhar em dólar digital só criando conteúdo, sem precisar falar de criptomoedas. A Coins XYZ lançou o programa UGC mais Afiliados Champions, onde você pode monetizar seus posts, vídeos e threads, aprender sobre o mercado cripto de graça e ainda participar de eventos exclusivos. O link está aqui na descrição. Entra, se cadastra, faz a verificação e entra na comunidade do Telegram da Coins do outro link, também abaixo. Me dá um alô na comunidade. Meu nome é André Leiria e é só falar que veio pelo meu canal Lucra Comigo. Aí eu, ou o Ricardo Melo, vai te passar todas as informações. Vamos começar pelo óbvio, pela coisa que todo mundo sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras. Você trabalha, você recebe seu salário, você paga suas contas e no final do mês sobra cada vez menos. Ou pior, não sobra nada. Ou pior ainda, falta. E você fica ali se perguntando, mas como? Eu não mudei meu estilo de vida. Não estou gastando com luxo. Estou comprando as mesmas coisas de sempre. Por que o dinheiro não está dando? Deixa eu te mostrar alguns números concretos. Números que vão fazer você entender que não é impressão sua. Não é falta de controle financeiro. Não é porque você está gastando demais. É real. O dinheiro realmente não está dando. E tem uma razão para isso. Peguei aqui dados do DEC, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, sobre o custo da cesta básica. Em janeiro de 2019, a cesta básica em São Paulo custava R$ 459. Em janeiro de 2024, essa mesma cesta custava R$ 713. Isso é um aumento de 55%, mais da metade. Agora pensa, você está ganhando 55% a mais do que ganhava em 2019? Provavelmente não. A maioria dos brasileiros não teve nem metade desse reajuste. Mas não é só comida. Vamos olhar para outras coisas essenciais da sua vida. Gasolina. Em 2019, o litro da gasolina custava em média R$ 4,20. Hoje custa em média R$ 6. Aumento de mais de 40%. Se você tem carro, você sente isso no bolso todo santo dia. Se você não tem carro, você sente também, porque tudo que você compra foi transportado por algum veículo que usa gasolina ou diesel, e esse custo é repassado para você. Aluguel. O aluguel. Se você aluga, você sabe muito bem do que eu estou falando. Os dados da FIPESAP mostram que os aluguéis nas principais cidades brasileiras subiram em média 35% a 45% nos últimos 5 anos. E quando você vai negociar com o proprietário, ele te manda o índice de reajuste, o IGP-M, o IPCA, e pronto. Não tem discussão. Sobe e acabou. Energia elétrica. Sua conta de luz virou um pesadelo. Não virou? Entre 2019 e 2024, a energia elétrica no Brasil subiu mais de 60% em alguns estados. 60%. E você não pode deixar de pagar. Não é opcional. Você precisa de luz, de geladeira funcionando, de ventilador ou ar-condicionado. Você é refém. Gás de cozinha. O botijão de 13 quilos, que custava R$ 65, R$ 70, hoje passa fácil de 110, R$ 120, dependendo de onde você mora. Dobrou praticamente. E de novo, não é opcional. Você precisa cozinhar. Plano de saúde, então? Nem me fala. Se você tem plano de saúde particular, você já deve estar considerando cancelar, porque os reajustes são abusivos. Todo ano 15%, 18%, 20% de aumento. Muito acima de qualquer reajuste salarial. E olha que saúde não é luxo, é necessidade básica. Educação. Se você tem filhos em escola particular ou está pagando faculdade, mesma coisa. Mensalidade escolar sobe 8%, 10%, 12% todo ano, religiosamente. Muito mais que a inflação oficial. Agora vamos fazer uma continha simples. Imagina que você ganhava R$ 3.000 por mês em 2019. Vamos ser generosos e dizer que você teve reajustes salariais razoáveis nesses 5 anos. Digamos um total de 25% acumulado. Hoje você ganha R$ 3.750.
Parece que você teve um aumento legal, né? Afinal, são R$750 a mais no bolso. Mas espera aí, as coisas que você compra com esses R$3.750 hoje são as mesmas que você comprava com R$3.000 em 2019? Não, nem de perto. Se a inflação acumulada real foi algo entre 40% e 50% para você manter o mesmo padrão de vida, você precisaria estar ganhando não R$3.750, mas sim pelo menos R$4.500. Você está ganhando R$750 a menos em poder de compra real. Deixa eu colocar de outro jeito. Você está trabalhando o mesmo tanto ou mais, você nominalmente está ganhando mais dinheiro, mas esse dinheiro compra menos coisas. É como se alguém tivesse entrado no seu bolso e roubado uma parte do seu salário sem você perceber. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Alguém roubou, e esse alguém tem nome. E olha, se você ganha mais que isso, se você está na classe média, a situação pode ser até pior. Porque além das coisas básicas terem ficado mais caras, as coisas que classe média consome também explodiram. Quer viajar? Passagem aérea subiu absurdamente. Quer ir num restaurante legal? Conta de restaurante virou assalto. Quer comprar um carro? Preços nas nuvens? Quer comprar um apartamento? E esquece, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora o pior de tudo, esse empobrecimento é silencioso. Você não acorda um dia 50% mais pobre. Vai acontecendo aos pouquinhos, todo mês um pouco. E como é gradual, você não tem aquele choque, aquele momento de percepção clara. Você vai se adaptando. Começa a comprar marcas mais baratas, troca picanha por frango. Cancela o streaming que você menos usa. Para de sair tanto. Corta aqui, economiza ali. E vai normalizando essa perda de qualidade de vida. E aí vem o governo, vem o economista na TV, vem o especialista e fala: olha, a inflação está controlada, está em 4%, 5% ao ano, está dentro da meta. E você olha para a sua vida e pensa: que inflação de 4%? Meu custo de vida subiu 15%, 20%. Quem está mentindo aqui? Eu ou os números oficiais? Você está certo em desconfiar. Os números oficiais mentem, ou melhor, eles contam uma verdade muito conveniente para quem não quer que você saiba a verdade real. Mas calma, já vamos chegar nisso. Por enquanto eu só quero que você entenda uma coisa. A sensação que você tem de estar trabalhando cada vez mais e prosperando cada vez menos não é impressão. Não é porque você está gastando mal. Não é porque você não sabe administrar dinheiro. É porque tem um sistema funcionando contra você. Um sistema que transfere seu poder de compra, seu trabalho, sua riqueza para outras pessoas. E esse sistema tem um nome: inflação. Mas não a inflação como te ensinaram. A inflação real. E é sobre isso que vamos falar agora. Agora vem a parte que vai mudar completamente como você enxerga economia. Porque tudo que você aprendeu sobre inflação provavelmente está errado. Não porque você é burro, mas porque te ensinaram errado de propósito. Porque se você entendesse o que inflação realmente é, você ficaria furioso. E gente furiosa é perigosa para quem está no poder. Pergunta para qualquer pessoa na rua: o que é inflação? A resposta que você vai ouvir é: inflação é quando os preços sobem. Tá no jornal, tá na TV, tá nos livros de economia do ensino médio. Inflação é aumento generalizado de preços. Pronto, definição oficial. Todo mundo repete isso como se fosse verdade absoluta. Mas isso não é a definição de inflação. Isso é a consequência da inflação. É o sintoma, não a doença. É como dizer que febre é uma doença. Não é. Febre é sintoma de que tem algo errado no seu corpo. A doença está causando a febre. Entende a diferença? Quando você trata só o sintoma, você não resolve o problema. Você toma um antitérmico, a febre abaixa, mas a infecção continua lá, crescendo. Então o que é inflação de verdade? Inflação é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Ponto. É isso. Quando tem mais dinheiro circulando perseguindo a mesma quantidade de bens e serviços, os preços sobem. Não é complicado. É matemática básica. É oferta e demanda aplicada ao próprio dinheiro.
Deixa eu te dar um exemplo super simples para você entender de uma vez por todas. Imagina uma economia pequena, uma ilha. Nessa ilha tem 100 pessoas e tem 100 laranjas para vender. E tem um total de R$100 circulando na ilha. Todo mundo tem R$1. Quanto vai custar cada laranja? R$1, porque tem R$100 e 100 laranjas. Simples. Agora imagina que do nada alguém cria mais R$100 e distribui para as pessoas da ilha. Agora tem R$200 circulando, mas as laranjas continuam sendo 100. O que vai acontecer com o preço das laranjas? Vai dobrar. Cada laranja agora custa R$2. Por quê? Porque tem mais dinheiro competindo pelas mesmas laranjas. As pessoas têm mais dinheiro no bolso e estão dispostas a pagar mais. A laranja mudou alguma coisa? Não. Continua sendo a mesma laranja, com o mesmo sabor, o mesmo valor nutricional, a mesma utilidade. O que mudou? O dinheiro. Tem mais dinheiro. Então, cada unidade de dinheiro vale menos. O dinheiro é que perdeu valor, não a laranja que ganhou valor. Agora imagina que nessa ilha as laranjas começam a custar R$2 cada. E aí vem um economista do governo da ilha e fala: temos um problema sério de inflação. Os preços dobraram. Precisamos investigar a ganância dos vendedores de laranja. Precisamos colocar tabelamento de preços. Precisamos controlar essa escalada inflacionária. Ele está olhando para o lugar certo? Não. Ele está olhando para o sintoma. Quem causou a inflação não foram os vendedores de laranja. Foi quem criou os R$100 extras. Esse exemplo da ilha é simplificado, mas é exatamente assim que funciona na economia real. Só que em vez de 100 laranjas, são milhões de produtos e serviços. E em vez de R$100, são trilhões. Mas o princípio é idêntico. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro mais rápido do que aumenta a quantidade de coisas para comprar, o dinheiro perde valor. E isso se manifesta como aumento de preços. Milton Friedman, um dos economistas mais importantes do século XX, ganhador do Nobel de Economia, disse uma frase que todo mundo deveria saber de cor. Inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário. Sempre. Em todo lugar. Não importa o país, não importa a época, não importa o sistema político. Se tem inflação, é porque alguém está criando dinheiro demais. Não existe outra causa raiz. Mas espera aí, você pode estar pensando: e a pandemia? E a guerra? E a seca? E quando tem problema na cadeia de suprimentos? Isso não causa inflação? Olha, essas coisas podem causar aumento de preço em produtos específicos. Se tem seca e a safra de soja é ruim, o preço da soja sobe. Ok, isso é oferta e demanda funcionando. Mas isso não é inflação generalizada. Isso é um preço específico se ajustando a uma situação específica. Para você ter inflação generalizada, onde todos os preços ou a maioria dos preços estão subindo ao mesmo tempo, você precisa de mais dinheiro na economia. Porque pensa comigo, se o preço da soja sobe porque teve seca, mas a quantidade de dinheiro continua a mesma, o que acontece? As pessoas vão gastar mais com soja e menos com outras coisas. O preço da soja sobe, mas o preço de outras coisas cai ou fica estável, porque o dinheiro total é o mesmo, só redistribuído. Não tem inflação geral. Agora, se durante a seca o governo resolve criar um monte de dinheiro novo e distribuir para as pessoas, aí sim, todos os preços sobem. Não só a soja, tudo. Por quê? Porque tem mais dinheiro perseguindo todos os produtos. A seca pode ter sido o gatilho político para criar dinheiro, a desculpa conveniente, mas a causa da inflação continua sendo a criação de dinheiro. A mesma coisa com a pandemia. Durante a Covid, os governos do mundo inteiro criaram quantidades absurdas de dinheiro. Auxílio emergencial aqui, auxílio ali, crédito subsidiado, injeção de liquidez, compra de títulos, os bancos centrais literalmente imprimindo trilhões. E aí, quando tudo reabriu e a inflação explodiu, a culpa foi da pandemia? Não. A pandemia causou problemas na cadeia de suprimentos. Sim.
Mas a inflação que veio depois foi causada pelos trilhões criados durante a pandemia. E olha só a narrativa conveniente que construíram. Inflação é culpa da pandemia. Inflação é culpa da guerra na Ucrânia. Inflação é culpa dos empresários gananciosos que aumentam preços. Inflação é culpa dos sindicatos que pedem aumento de salário. Todo mundo é culpado, menos quem realmente causou, quem criou o dinheiro. Se a inflação fosse causada por ganância, sempre teria inflação, porque empresários sempre querem lucrar mais, sempre foram gananciosos, sempre vão ser. Não mudou nada na natureza humana. O que muda é a quantidade de dinheiro. Quando tem pouco dinheiro circulando, empresário pode ser ganancioso o quanto quiser. Ele não consegue aumentar preço porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro para pagar mais caro. Ele vai ter que baixar o preço ou não vende, simples assim. A inflação precisa de combustível, e o combustível da inflação é dinheiro novo. Sem dinheiro novo entrando na economia, não existe inflação sustentada. Pode ter flutuação de preços individuais, pode ter choques temporários, mas não existe inflação crônica, ano após ano, sem criação de dinheiro. Então grava isso. Inflação é aumento da oferta monetária. Os preços subindo são apenas o resultado visível desse aumento. Quando você entende isso, você para de olhar para o lugar errado. Você para de brigar com o sintoma e começa a olhar para a causa. E a causa tem endereço, tem nome, tem responsáveis. E agora nós vamos conhecê-los. Agora que você entendeu que inflação é criação de dinheiro, a pergunta natural é: quem diabos tem o poder de criar dinheiro? Porque não é você. Não é o dono da padaria. Não é o empresário. Se você ou eu tentarmos criar dinheiro, a gente vai preso por falsificação. Isso é crime. Cadeia. Mas tem gente que pode criar dinheiro legalmente, do nada, apertando literalmente uns botões no computador. E essas pessoas têm mais poder sobre sua vida do que qualquer presidente, qualquer congressista, qualquer juiz. A instituição que tem o poder de criar dinheiro se chama Banco Central. No Brasil, é o Banco Central do Brasil. Nos Estados Unidos, é o Federal Reserve, o Fed. Na Europa, o Banco Central Europeu. Todo país tem o seu. E essas instituições têm um poder que nenhuma outra organização na história da humanidade jamais teve: o poder de criar riqueza do nada. Ou melhor, a ilusão de riqueza. Quando você ouve falar que o Banco Central está fazendo política monetária expansionista, ou que está aumentando a base monetária, ou que está fazendo operações de mercado aberto, tudo isso é código para a mesma coisa: criar dinheiro. Não estão imprimindo papel necessariamente, embora às vezes façam isso também. Na maioria das vezes é digital, é literalmente digitar números numa tela de computador. Vou te explicar como funciona na prática. O governo brasileiro precisa de dinheiro, quer construir obra, pagar salário de funcionário público, fazer programa social, o que for, mas não tem dinheiro suficiente. Já arrecadou tudo que podia de imposto e ainda assim não dá. O que o governo faz? Tem algumas opções. Pode aumentar impostos, mas isso é impopular. Ninguém gosta. Gera revolta. Pode cortar gastos, mas isso também é impopular. Todo mundo que recebe dinheiro do governo vai reclamar. Pode pegar emprestado, emitir dívida, mas aí tem que pagar juros depois e aumenta o rombo futuro. Ou pode fazer a opção número 4, a opção mágica, a opção que ninguém percebe imediatamente: pedir para o Banco Central criar dinheiro novo. E é exatamente isso que acontece. O Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública, uns papéis que são basicamente promessas de pagar no futuro. O Banco Central compra esses títulos. E com que dinheiro o Banco Central compra? Com o dinheiro que ele acabou de criar naquele momento. Ele não tinha aquele dinheiro antes. Ele criou, digitou no computador. Agora existem mais 50 bilhões de reais. Pronto, mágica. O governo recebe esse dinheiro novo e gasta na economia. Paga fornecedor, paga funcionário, faz transferência de renda. O dinheiro entra em circulação. E pronto.
A quantidade de dinheiro na economia aumentou. Você não viu acontecer? Não teve votação no Congresso específica para isso. Não apareceu no jornal, mas aconteceu. Criaram dinheiro. E esse dinheiro novo vai diluir o valor de todo o dinheiro que já existia, incluindo o seu. Durante a pandemia de Covid, isso aconteceu numa escala que o mundo nunca tinha visto. O Banco Central do Brasil expandiu a base monetária em centenas de bilhões. O governo pagou auxílio emergencial para mais de 60 milhões de brasileiros. De onde veio esse dinheiro? Criaram. Não existia antes. Simplesmente criaram. Nos Estados Unidos, foi ainda mais dramático. O Federal Reserve criou mais de 4 trilhões de dólares em questão de meses. 4 trilhões. Para você ter noção, levou mais de 200 anos, desde a fundação dos Estados Unidos até 2008, para chegar nos primeiros 4 trilhões de dólares em circulação. E aí, em 2020, 2021, criaram essa mesma quantidade em alguns meses. É absolutamente insano. E olha, não é só o Banco Central que cria dinheiro. Os bancos comerciais também criam. Sim, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Eles também criam dinheiro. Parece loucura, mas é verdade. E funciona através de um sistema chamado reservas fracionárias. Vou explicar rapidamente como funciona. Você deposita R$1.000 no banco. O banco é obrigado a manter uma reserva, digamos 10% desse valor. Então ele guarda R$100 de reserva e pode emprestar 900. Ele empresta esses 900 para outra pessoa. Mas atenção, no seu extrato continua aparecendo R$1.000. Você não perdeu acesso ao seu dinheiro. Você pode usar seu cartão, fazer transferência, sacar. Para você, os R$1.000 estão lá. Simultaneamente, a pessoa que pegou o empréstimo de R$900 também tem esses 900 na conta dela. Do nada, os R$1.000 viraram R$1.900. O banco criou R$900. Não existiam antes. Agora existem. E não para aí. Essa pessoa que pegou os 900 provavelmente vai gastar, e esse dinheiro vai ser depositado em algum outro banco, que vai manter 10% de reserva e emprestar o resto, criando mais dinheiro. E assim vai. É o que chamam de multiplicador bancário. No fim das contas, aqueles R$1.000 iniciais podem virar R$10.000 ou mais de dinheiro na economia. Tudo criado do nada através de empréstimos. Isso é absolutamente surreal quando você para pensar. Os bancos estão emprestando dinheiro que não tem. Estão prometendo a você que pode sacar seu dinheiro a qualquer momento, enquanto prometem para outra pessoa que ela também pode usar o mesmo dinheiro. As duas promessas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se todo mundo tentar sacar ao mesmo tempo, o banco não tem dinheiro. É por isso que corridas bancárias são tão perigosas e por isso que bancos quebram. Em qualquer outro negócio, isso seria fraude. Imagina você deixa seu carro numa garagem e o dono da garagem aluga seu carro para outra pessoa enquanto você não está usando, mas continua garantindo que você pode pegar seu carro a qualquer hora. Isso é crime. Mas quando o banco faz com dinheiro, é sistema financeiro moderno, é legal. É como as coisas funcionam. Então, resumindo, quem cria dinheiro? Principalmente os bancos centrais, com poder total, sem limitação real, criando trilhões quando querem. E, secundariamente, os bancos comerciais, através do sistema de reservas fracionárias, multiplicando cada depósito em múltiplos empréstimos. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Essas instituições não são neutras, não são técnicas, não são apolíticas. Elas têm incentivos. O governo quer gastar mais dinheiro sem aumentar impostos. Então pressiona o Banco Central para criar dinheiro. Os bancos comerciais querem lucro, então criam o máximo de empréstimos possível, criando o máximo de dinheiro possível, porque cada empréstimo rende juros. E quem paga a conta de toda essa criação de dinheiro? Você, através da inflação. Porque lembra da nossa ilha com as laranjas? Quando alguém cria dinheiro novo, o dinheiro que você já tem perde valor. Seu trabalho,
sua poupança, seu salário, tudo perde valor. Você fica mais pobre. E quem criou o dinheiro fica mais rico, ou pelo menos consegue gastar esse dinheiro novo antes que os preços subam. Isso não é teoria conspiratória, isso não é achismo. Isso é como o sistema funciona. Está nos livros de economia, está nas atas do Banco Central, está nos balanços dos bancos. Só não te explicam claramente porque se todo mundo entendesse isso, se todo mundo realmente internalizasse o que está acontecendo, haveria revolta. Porque o que está acontecendo é roubo, roubo legalizado, roubo sistemático. E agora você vai entender por que eu chamo isso de imposto. Agora vamos conectar todos os pontos. Você já entendeu que inflação é criação de dinheiro. Você já sabe quem cria esse dinheiro, bancos centrais e bancos comerciais. Agora eu vou te mostrar por que isso funciona exatamente como um imposto. Na verdade, é pior que qualquer imposto tradicional. Quando o governo cobra imposto de renda, o que acontece? Você vê no seu contra-cheque. Ali está escrito, salário bruto tanto, desconto de imposto de renda tanto, salário líquido tanto, é transparente. Você sabe exatamente quanto está pagando. Você fica bravo, você reclama, você cobra do político. Se o governo quiser aumentar o imposto de renda, precisa passar uma lei, precisa ter votação no Congresso, vira notícia, gera debate público. É um processo visível. Inflação não funciona assim. Inflação é invisível, silenciosa. Você não recebe uma notificação dizendo, olá, hoje criamos mais 50 bilhões de reais. Então seu dinheiro agora vale 2% menos. Nada disso. O dinheiro é criado, entra na economia, começa a circular e aos pouquinhos os preços vão subindo. Você só percebe quando vai ao supermercado e pensa, nossa, como está caro. Mas você não conecta isso com a criação de dinheiro. Você culpa o supermercado, culpa o produtor, culpa o governo de forma vaga, mas não identifica a causa exata. Deixa eu te mostrar matematicamente como isso funciona como imposto. Imagina que existe R$1 trilhão na economia brasileira. Você tem R$1.000 na poupança. Seus R$1.000 representam 1/1000º da economia, certo? Agora o governo, através do Banco Central, cria mais 100 bilhões de reais. Agora existem 1 trilhão e 100 bilhões na economia. Seus R$1.000 continuam sendo R$1.000, mas agora representam uma fatia menor do total. A porcentagem do bolo que você possui diminuiu. Fazendo a conta, antes você tinha 1/1000º, agora você tem menos de 1/1000º, porque o bolo aumentou, mas sua fatia continuou igual. Você foi efetivamente taxado em aproximadamente 9%. Não saiu dinheiro da sua conta. Os R$1.000 continuam lá, mas o poder de compra desses R$1.000 diminuiu 9%. É como se o governo tivesse entrado na sua conta e retirado R$90. O efeito prático é idêntico. A diferença é que quando o governo taxa você diretamente, todo mundo vê e reclama. Quando o governo cria dinheiro e dilui seu poder de compra, é invisível. Você foi taxado, mas não sabe. E como você não sabe, não reclama, não protesta, não vota contra. É o imposto perfeito do ponto de vista de quem quer te roubar, sem você perceber. E olha, do ponto de vista do governo, isso é extremamente conveniente. Quer financiar uma guerra? Cara demais, impossível cobrar imposto suficiente para pagar. O povo vai se revoltar. Solução? Cria dinheiro, quer fazer programas sociais gigantescos, não tem orçamento, cria dinheiro. Quer pagar a dívida? Cria dinheiro. Quer salvar bancos que quebraram por incompetência? Cria dinheiro. É muito mais fácil que aumentar imposto. E tem outra vantagem política. Quando você aumenta imposto, a culpa é clara. Foi o governo que aumentou. Mas quando tem inflação, a culpa é difusa. É a pandemia, é a guerra, é o clima. São os empresários gananciosos. O governo se coloca como vítima junto com você, lutando contra a inflação, quando, na verdade, foi o governo que causou criando dinheiro demais. Mas espera que piora. Inflação não é só um imposto. É o pior tipo de imposto. Por quê? Por vários motivos. Primeiro,
não precisa de aprovação democrática. Imposto de renda precisa passar pelo Congresso. Inflação não precisa. O Banco Central decide sozinho, em reuniões fechadas, sem transparência completa, quanto dinheiro vai criar. Você não vota nisso. Você não tem voz. Você simplesmente sofre as consequências. Segundo, é regressivo. Isso significa que afeta mais os pobres do que os ricos. Imposto de renda, pelo menos, é progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Inflação é o contrário. Quem tem menos, sofre mais. Por quê? Porque pobre mantém a maior parte do dinheiro dele em dinheiro mesmo, em conta corrente, em poupança. Esse dinheiro perde valor direto com a inflação. Rico tem dinheiro investido em ações, imóveis, ativos reais que tendem a subir de preço junto com a inflação. Rico se protege. Pobre não consegue. Além disso, pobre gasta proporcionalmente mais da sua renda em itens básicos: comida, transporte, moradia. E geralmente esses itens têm inflação maior que a média. Enquanto isso, rico gasta proporcionalmente menos em básico e mais em luxo, viagens, importados, coisas que muitas vezes até deflacionam. Então a inflação real do pobre é muito maior que a inflação real do rico. Terceiro motivo: inflação destrói poupança. Imagina que você trabalhou por anos, se sacrificou, não gastou em coisas supérfluas, guardou dinheiro para a educação dos filhos, para comprar uma casa, para aposentadoria. Você fez tudo certo, você foi responsável. E aí, inflação come essa poupança. Aqueles 10 mil reais que você guardou 5 anos atrás, agora compram a mesma coisa que 6 mil comprariam na época. Você perdeu 40% do seu esforço, do seu sacrifício, do seu suor. Isso é profundamente injusto. E incentiva o comportamento errado. Se poupar significa perder dinheiro. Por que poupar? Se gastar agora significa que as coisas vão estar mais caras amanhã, por que não gastar logo? Inflação cria mentalidade de curto prazo. Destrói a capacidade de planejar. Destrói a virtude da poupança, que é essencial para qualquer sociedade próspera. Quarto, inflação distorce toda uma economia. Quando os preços estão subindo de forma artificial por causa de dinheiro novo, fica impossível saber o que é preço real e o que é bolha. Empresário não sabe se deve investir ou não, porque não consegue calcular retorno futuro. Trabalhador não sabe se deve pedir aumento porque não sabe qual a inflação real. Todo mundo fica navegando no escuro tentando adivinhar. E quem adivinha errado quebra, perde emprego, perde negócio. Quinto, e talvez o mais importante, inflação transfere poder. Transfere seu poder de compra para quem recebe o dinheiro novo primeiro. Isso se chama efeito Cantillon, nome de um economista francês do século XVIII que percebeu isso. Quando o dinheiro novo é criado, ele não aparece magicamente em todas as contas bancárias ao mesmo tempo. Ele entra em pontos específicos da economia. Quem recebe primeiro? Governo, que gastou o dinheiro criado. Bancos, que recebem o dinheiro do Banco Central. Grandes empresas, que têm acesso a crédito barato. Investidores, que compram ativos com o dinheiro novo. Essas pessoas gastam o dinheiro novo antes que os preços subam. Elas ganham poder de compra. Depois o dinheiro vai circulando pela economia. Fornecedores recebem, empregados recebem salário, preços começam a subir. E quem está no final da fila? Trabalhador comum, aposentado, quem depende de salário fixo ou benefício do governo. Essas pessoas recebem o dinheiro já desvalorizado, depois que os preços já subiram. Elas perdem poder de compra. É uma transferência de riqueza sistemática de baixo para cima, dos últimos receptores de dinheiro novo para os primeiros receptores, dos trabalhadores para os banqueiros, dos pobres para os ricos, dos produtores para os especuladores. E é invisível, é perfeito, é diabólico. Então, quando eu digo que inflação é um imposto, não é metáfora.
É literalmente isso. Você está sendo taxado sem saber. Seu poder de compra está sendo transferido para o governo e para a elite financeira, e não existe nada que você possa fazer diretamente para parar isso porque você não controla a impressora de dinheiro. Eles controlam, e eles vão continuar usando porque funciona, porque é fácil, porque é invisível. A única diferença entre inflação e roubo convencional é que um é ilegal e o outro é política monetária, mas o efeito é o mesmo. Você fica mais pobre, eles ficam mais ricos, e foi feito sem seu consentimento. É por isso que inflação é o pior tipo de imposto. É roubo disfarçado de gestão econômica. Agora você pode estar pensando, tá, mas o governo diz que a inflação no Brasil está em torno de 4%. 5% ao ano. Está dentro da meta. Está controlada. Porque então parece que meu custo de vida subiu muito mais que isso? Porque quando vou ao supermercado, sinto que os preços dobraram? Estou ficando louco? Estou exagerando? Estou administrando mal meu dinheiro? Não. Você não está louco. Você está certo. E o governo está mentindo. Bom, mentindo é uma palavra forte. Vamos dizer que o governo está contando a verdade de um jeito muito conveniente para ele. Está usando uma metodologia que deliberadamente subestima a inflação real que você sente no seu bolso. O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o que o Banco Central usa para definir se bateu a meta ou não. É o que aparece no jornal. É o que todo mundo cita. E esse índice é uma grande mentira. Não no sentido de que os números são inventados, mas no sentido de que a forma como é calculado não reflete a realidade da maioria das pessoas. Como funciona o IPCA? Eles pegam uma cesta de produtos e serviços que supostamente representa o consumo médio do brasileiro. Comida, transporte, moradia, saúde, educação e por aí vai. Cada categoria tem um peso. Alimentação tem tanto por cento, transporte tem tanto, moradia tem tanto. E aí, eles medem quanto o preço desses itens subiu ou desceu, fazem uma média ponderada. E pronto, isso é a inflação oficial. Mas aí vem o primeiro problema. Essa cesta média não representa você. Cada pessoa tem um padrão de consumo diferente. Se você aluga, moradia pesa muito mais no seu orçamento. Se você tem carro, combustível pesa muito. Se você tem filhos, educação e alimentação pesam barbaridade. Mas o IPCA usa uma média que tenta representar todo mundo e, no fim, não representa ninguém com precisão. Segundo problema, os pesos são arbitrários e não refletem quanto você realmente gasta. Por exemplo, no IPCA, a alimentação tem um peso relativamente baixo comparado ao que realmente representa no orçamento de uma família de baixa renda. Pobre gasta 30%, 40%, às vezes 50% da renda, com comida, mas no índice o peso é menor. Por quê? Porque estão fazendo média com rico, que gasta proporcionalmente muito menos em comida. No fim, o índice subestima o impacto do aumento de preços de alimentos na vida real. Terceiro problema, e esse é diabólico: substituição de produtos. Quando um item fica muito caro, o IBGE simplesmente substitui por outro mais barato na cesta. Por exemplo, se picanha fica cara demais, eles tiram picanha e colocam frango. A justificativa é que as pessoas mudam seu comportamento de consumo, trocam por alternativas mais baratas. Isso é verdade. As pessoas fazem isso. Mas percebe o problema? Se você tinha dinheiro para comprar picanha e agora só tem dinheiro para comprar frango, você ficou mais pobre, seu padrão de vida caiu. Mas no índice oficial, isso não aparece como inflação porque você substituiu por algo mais barato. O índice está medindo o custo de manter você vivo, não o custo de manter seu padrão de vida. Você está comendo pior, mas a inflação oficial diz que está tudo bem. Imagina aplicar essa lógica em qualquer outra coisa. Seu salário cai pela metade, mas seu chefe fala: não tem problema, você pode se mudar para uma casa menor, trocar carro por moto, parar de viajar, está tudo certo.
não está tudo certo. Você ficou mais pobre, mas é exatamente isso que o índice de inflação faz. Disfarça empobrecimento como ajuste de consumo. Quarto problema: ajuste hedônico. Esse é mais técnico, mas igualmente enganoso. A ideia é que se um produto fica mais caro, mas tem mais funcionalidades, então ajustam o preço pela qualidade. Exemplo: celular. Um celular hoje custa, digamos, R$3.000. 10 anos atrás custava R$1.000. Triplicou, certo? Mas aí vem o estatístico do IBGE e fala: mas esse celular de 3.000 hoje tem câmera melhor, processador mais rápido, mais memória. Então, não é inflação, é que o produto melhorou. Eles ajustam o número. Mas olha só, você precisa de celular. Você não consegue comprar o celular de 10 anos atrás porque não fabricam mais. Você é obrigado a comprar o de 3.000. Não importa se tem câmera melhor, você precisava era de um celular funcional. O fato é que você tem que gastar 3 vezes mais para ter um celular. Isso é inflação, mas no índice oficial não conta totalmente. Quinto problema: defasagem em itens de grande impacto. Aluguel, por exemplo. O aluguel que você paga não entra no índice imediatamente. Eles usam uma metodologia que captura aluguéis de contratos novos e antigos, o que cria uma defasagem. Se os aluguéis estão disparando agora, pode levar meses ou anos até isso aparecer totalmente no índice. Enquanto isso, você já está pagando 30%, 40% a mais, mas o índice oficial diz que aluguel subiu só 8%. E tem mais. O que não entra no índice tem custo que simplesmente não são bem capturados: taxas de cartão de crédito, tarifas bancárias, aplicativos e serviços digitais que hoje são essenciais. Muita coisa fica de fora ou tem peso minúsculo. Mas você paga tudo isso. Seu custo de vida real inclui tudo isso. Agora junta tudo. Uma cesta média que não te representa. Pesos que subestimam o que você realmente gasta, substituição de produtos que disfarça perda de padrão de vida, ajustes hedônicos que fazem inflação desaparecer no papel, defasagens que atrasam a captura de aumentos reais. O que você tem? Um índice que sistematicamente subestima a inflação real que você sente. E olha, não é acidente, não é incompetência, é by design. Governos ao redor do mundo têm incentivo enorme para que a inflação oficial pareça baixa. Por quê? Porque se a inflação oficial é baixa, o governo pode dizer: olha, estamos fazendo um bom trabalho, economia está estável, mantenha a confiança, evita pressão política. Além disso, um monte de coisa está indexada à inflação oficial. Salário mínimo, benefícios sociais, aposentadorias do INSS, muitos aluguéis, dívidas corrigidas por índice. Se a inflação oficial é 4%, o governo paga 4% de reajuste. Se a inflação real é 10%, mas o índice diz 4%, o governo economiza 6%. Você perde 6%, mas o governo ganha 6%. É muito conveniente ter um índice que subestima a inflação. Tem estudos independentes que tentam calcular a inflação de forma mais honesta. O IPC-FIP, por exemplo, muitas vezes dá números maiores que o IPCA. Existem metodologias alternativas que mostram inflação bem superior à oficial. Mas o que importa no fim é o índice oficial, porque é ele que define política monetária, reajustes, tudo. Então, quando você vê o governo falando que a inflação está em 4% e você olha para o seu supermercado e sabe que gastou 20% a mais esse ano, você não está errado. Você está certo. Sua inflação real é muito maior que a inflação oficial. E eles sabem disso. Eles só não vão admitir porque não convém. E isso cria uma desconexão perigosa entre a percepção popular e o discurso oficial. O governo fala que está tudo bem, inflação controlada. Mas o povo sente que está ficando mais pobre. E aí, quem está mentindo? O governo está. Mas como o governo controla a metodologia, controla o que é medido e como é medido, eles conseguem manter a narrativa oficial. E olha a ironia. Quando você reclama que as coisas estão caras, te chamam de ignorante. Te falam,
Não, a inflação está baixa. Você que não entende de economia, te fazem duvidar da sua própria percepção. Gaslighting em escala nacional. Você sabe que está mais pobre, mas te dizem que você está errado, que é impressão, que você está administrando mal seu dinheiro. Não é impressão, não é má administração. É inflação real sendo mascarada por índice manipulado. E você está pagando o preço desse disfarce através de padrão de vida menor, poupança corroída, futuro mais incerto. Enquanto isso, governo comemora ter batido a meta de inflação. Meta que eles mesmos definiram, usando o índice que eles mesmos controlam, metodologia que eles mesmos aprovam. É um jogo viciado desde o início. Agora vamos falar do que tudo isso significa na prática, no seu dia a dia, na sua vida real. Porque uma coisa é entender a teoria, entender que inflação é criação de dinheiro, que funciona como imposto, que os índices mentem. Outra coisa é entender como isso está destruindo sua vida de formas que você talvez nem tenha percebido completamente. A primeira e mais óbvia consequência é a destruição da poupança. Vou te dar um exemplo real. Imagina que em 2019 você tinha juntado R$10.000. Você batalhou, se sacrificou, guardou esse dinheiro com algum objetivo. Comprar um carro usado, fazer uma viagem, dar entrada num apartamento, ter uma reserva de emergência, qualquer coisa. Você deixou esse dinheiro na poupança ou numa conta que rendia CDI, achando que estava seguro. 5 anos depois, você olha, e os R$10.000 ainda estão lá. Até renderam alguma coisa. Vamos ser generosos e dizer que viraram 11.500 com os juros. Você olha e pensa, legal, cresceu. Mas espera aí, aqueles R$10.000 em 2019 compravam X. Quanto esses 11.500 compram hoje? Menos que X, muito menos. Se a inflação acumulada real foi de 50%, você precisaria de R$15.000 hoje para ter o mesmo poder de compra dos 10.000 de 2019. Você tem 11.500, precisava de 15.000, você perdeu 23% do seu poder de compra. Aquele esforço todo de guardar dinheiro foi punido. Você fez a coisa certa, foi responsável, foi prudente e o sistema te puniu por isso. Seu dinheiro derreteu. Seu sacrifício foi roubado e você nem percebeu claramente porque os números nominais aumentaram. Você viu 11.500 e pensou que tinha mais dinheiro. Ilusão monetária. E olha, se em vez de poupança você deixou na conta corrente, parada, então perdeu ainda mais. E tem milhões de brasileiros que fazem isso porque não têm educação financeira, não sabem investir, têm medo de perder dinheiro. Essas pessoas estão sendo absolutamente massacradas pela inflação. Segunda consequência, impossibilidade de planejar o futuro. Como você planeja comprar uma casa se não consegue prever quanto vai custar daqui a 5 anos? Imóveis no Brasil têm subido 10%, 15% ao ano em muitas regiões. Você junta para dar entrada, mas quando finalmente tem o dinheiro, o preço já subiu tanto que sua entrada não é mais suficiente. Você está correndo atrás do próprio rabo. É como tentar alcançar o horizonte. Quanto mais você anda, mais ele se afasta. Como você planeja a aposentadoria? Você precisa guardar dinheiro por 30, 40 anos. Mas como calcular quanto dinheiro vai precisar se não sabe quanto as coisas vão custar quando se aposentar? Se a inflação continuar comendo seu poder de compra, aquele R$1.000.000 que você acha que vai ser suficiente pode ter poder de compra de 200.000 CBETs. Você planejou a vida inteira, fez tudo certo e chega no final descobrindo que não é suficiente. Inflação cria uma sociedade de curto prazo. Ninguém consegue pensar em 10, 20 anos porque é impossível prever. Então, todo mundo vive o agora. Gasta agora porque amanhã o dinheiro vale menos. Não investe em educação de longo prazo. Não investe em projetos que demoram para dar retorno. Não constrói para o futuro. Vive apagando incêndio do presente. E uma sociedade que não planeja o futuro é uma sociedade que não prospera.
Terceira consequência, e essa é particularmente cruel, a injustiça social que isso cria. Quando você pede um aumento de salário porque seu custo de vida subiu, o que acontece? Seu patrão te olha como se você fosse ganancioso, como se você estivesse pedindo algo imerecido. A empresa tem que aumentar seu salário. Isso aumenta o custo de produção. A empresa repassa esse custo no preço final do produto. Aí vem o governo, vem o economista na TV e fala: ó, está vendo? Espiral inflacionária. Trabalhador pedindo aumento, empresa aumentando o preço. Isso está causando inflação. E você, trabalhador, vira o vilão. Você que só está tentando não ficar mais pobre, você que só está tentando manter seu poder de compra, você que não criou dinheiro nenhum, você é apontado como causador da inflação. Enquanto isso, quem realmente causou, quem criou trilhões de reais, fica quietinho, não é apontado, não é culpado. Eles até se colocam como heróis, lutando contra a inflação que eles mesmos criaram. É como se alguém tacasse fogo na sua casa e depois aparecesse com um balde de água, querendo ser tratado como herói bombeiro. O Banco Central cria a inflação criando dinheiro e depois aumenta juros para combater a inflação e quer palmas. É absurdo. E tem mais. Você, trabalhador, não consegue se proteger da inflação. Seu salário é fixo, reajusta uma vez por ano, se você tiver sorte, geralmente abaixo da inflação real. Enquanto isso, empresário pode reajustar preços quando quiser. Investidor pode botar dinheiro em ativos que sobem com inflação. Rico tem contador, tem assessor financeiro, tem estratégias sofisticadas de proteção. Você não tem nada disso. Você toma na cabeça e não tem como se defender. Quarta consequência: o ciclo vicioso que isso cria. Inflação corrói seu salário. Você pede aumento. Empresa aumenta preço. Inflação sobe mais. Você precisa de mais aumento de preços, mais inflação. E vai girando. E cada volta desse ciclo, você fica um pouco mais pobre. Porque o reajuste nunca alcança a inflação totalmente. Sempre fica um pouco para trás. E aí o governo, para controlar a inflação, aumenta os juros altos. E aí fica caro tomar empréstimo. Empresas não investem porque financiamento está caro. Não contratam. Desemprego aumenta. Economia desacelera. E quem sofre? Você. De novo. Você que não causou nada, você que foi vítima desde o começo, agora está desempregado ou com medo de ficar desempregado. Enquanto isso, banco está lucrando horrores com juros altos. Governo está feliz porque inflação controlada. E você está lascado. Quinta consequência: a destruição de comportamentos saudáveis. Numa economia sã, com dinheiro sólido, poupar é recompensado. Você guarda dinheiro, ele mantém valor ou até valoriza. Você está construindo patrimônio para o futuro. Isso incentiva responsabilidade, incentiva disciplina, incentiva a pensar no longo prazo. É virtude. Mas, com inflação crônica, poupar é castigado. Seu dinheiro perde valor. Então, o que as pessoas fazem? Gastam tudo. Ou pior, se endividam. Porque se o dinheiro vai perder valor, melhor comprar agora, até no cartão de crédito, porque pagar depois vai ser com dinheiro desvalorizado. Isso inverte totalmente os incentivos, premia irresponsabilidade, pune prudência. É doentio, e você pode ver isso na sociedade. Brasil é um dos países mais endividados do mundo em termos de população. Todo mundo deve no cartão de crédito, no cheque especial, no crediário. Por quê? Várias razões, mas inflação crônica é uma delas. Ninguém confia no dinheiro. Ninguém acredita que poupar vai dar em alguma coisa. Então melhor gastar logo, melhor dever, melhor viver o hoje porque o amanhã é incerto. E sexta consequência, talvez a pior de todas, a perda de dignidade. Tem algo profundamente humilhante em trabalhar cada vez mais e ter cada vez menos, em se esforçar, suar, batalhar e no fim do mês não conseguir fechar as contas.
em ter que escolher entre comprar carne ou frango, entre pagar a luz ou comprar remédio. Milhões de brasileiros vivem nessa situação. E muitos se culpam, acham que é falha pessoal, que não souberam administrar dinheiro, que não se esforçaram o suficiente. Mas não é culpa sua, é o sistema. É a inflação comendo seu salário. É o imposto invisível drenando sua energia vital. Você está numa esteira rolando para trás. Não importa o quanto você corre, você não sai do lugar, ou pior, está retrocedendo. E isso quebra as pessoas, quebra a esperança, quebra a vontade de tentar, cria resignação, cria cinismo, cria desesperança. E olha a maldade disso. Ao mesmo tempo que você está sendo empobrecido, te dizem que a economia está bem, que a inflação está controlada, que você é que não sabe economizar. Te fazem sentir inadequado, incompetente, fracassado. Quando, na verdade, você é vítima de um sistema montado para te roubar silenciosamente. Então, quando falo de consequências da inflação, não estou falando só de números, de porcentagens, de teoria econômica. Estou falando da sua vida, da sua capacidade de sonhar, de planejar, de construir futuro, de viver com dignidade. Tudo isso está sendo corroído pela inflação. E agora que você entende isso, agora que você sabe que não é culpa sua, a pergunta é: o que você vai fazer? Como você se protege? É disso que vamos falar agora. Agora chegamos na parte prática. Você entendeu o problema. Você sabe que está sendo roubado através da inflação. Você sabe quem são os ladrões e como o esquema funciona. Mas entender o problema sem ter solução só gera frustração. Então vamos falar sobre o que você pode fazer para se proteger. E vou ser bem direto com você. Você sozinho não vai mudar o sistema. Você não vai acabar com os bancos centrais. Você não vai impedir que criem dinheiro. Mas você pode e deve tomar medidas para proteger o que é seu. A primeira coisa que você precisa internalizar, e isso é mental, psicológico. Dinheiro parado é dinheiro perdendo valor. Todo dia, toda hora, a cada segundo que passa, o poder de compra do dinheiro na sua conta corrente está diminuindo. Então, a regra número 1 é: não deixe dinheiro parado além do estritamente necessário para suas despesas imediatas e sua reserva de emergência básica. Reserva de emergência é importante. Você precisa ter 3 a 6 meses de suas despesas, guardados em algo líquido que você possa sacar rápido se precisar. Mas essa reserva não deve estar na poupança tradicional, rendendo menos que a inflação. Tem que estar pelo menos em algum investimento que renda próximo ao CDI, tipo Tesouro Selic, ou CDB, de liquidez diária de banco sólido. Isso já é melhor que poupança, pelo menos você não perde tanto. Mas fora a reserva de emergência, todo o resto do seu dinheiro precisa estar trabalhando para você. Precisa estar investido em ativos que pelo menos acompanhem a inflação, ou, idealmente, que superem a inflação. E aqui tem uma regra de ouro que você precisa entender. Ativos reais protegem contra a inflação. Ativos financeiros nominais não protegem. O que são ativos reais? São coisas que têm valor intrínseco, que representam algo tangível ou que geram valor real. Ações de empresas, por exemplo. Quando você compra uma ação, você é dono de um pedacinho de uma empresa real, que produz coisas reais, vende para pessoas reais, gera lucro real. Se a inflação sobe, a empresa consegue repassar os custos aumentando preços. O lucro em termos nominais sobe, a ação tende a subir também. Você se protege. Obviamente, não é qualquer ação. Você precisa investir em empresas sólidas, lucrativas, com histórico consistente, de preferência que pagam dividendos. Empresas que vendem produtos essenciais, que as pessoas vão continuar comprando aconteça o que acontecer. Supermercado, energia elétrica, saneamento, bancos grandes, empresas de consumo básico. Essas tendem a atravessar crises e inflação de forma mais resiliente. Fundos imobiliários são outra opção de ativo real. Você não precisa comprar um imóvel físico, que é caro
e pouco líquido, mas pode comprar cotas de fundos imobiliários na bolsa, que são como pequenos pedaços de imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos, agências bancárias. Esses fundos pagam aluguel mensalmente para os cotistas, e aluguel comercial geralmente é corrigido pela inflação, então você tem renda passiva que acompanha a inflação. É proteção. Imóvel físico, se você tiver capital e fizer sentido para você, também é proteção contra a inflação. Historicamente, imóveis tendem a manter valor real ao longo do tempo. Mas atenção, não é qualquer imóvel em qualquer lugar. Localização importa, liquidez importa, e você precisa fazer conta direita, considerar custos de manutenção, IPTU, possível vacância se for para alugar. Não é investimento passivo como muita gente pensa. Dá trabalho, ouro e prata. Metais preciosos são proteção milenar contra a inflação. Por quê? Porque são escassos, não podem ser criados do nada, têm valor reconhecido universalmente há milhares de anos. Quando moedas fiduciárias perdem valor, ouro mantém. Historicamente é assim. Você pode comprar ouro físico, barras, moedas, mas tem que ter onde guardar com segurança. Ou pode investir em fundos que acompanham o preço do ouro, ou até ações de mineradoras de ouro, embora isso adicione outros riscos. Bitcoin. Aqui entra o ativo mais controverso e mais interessante da atualidade. Bitcoin é escasso digitalmente. Só vão existir 21 milhões de bitcoins. Nunca. Ninguém pode criar mais, nem governo, nem banco, nem o próprio criador do Bitcoin. É matematicamente limitado, e por isso, muita gente vê Bitcoin como ouro digital, proteção contra a inflação, contra a criação infinita de dinheiro fiduciário. Bitcoin é volátil, sobe e desce violentamente. Não é para colocar dinheiro que você vai precisar amanhã, mas, como parte de um portfólio diversificado, como proteção de longo prazo contra o sistema monetário fiduciário, faz sentido, especialmente se você é jovem, tem horizonte longo e entende o que está comprando. Não estou dizendo para colocar tudo em Bitcoin, estou dizendo para considerar ter alguma exposição. E tem outras criptomoedas também, mas aí você precisa estudar muito, entender tecnologia, separar projeto sério de golpe. A vasta maioria das criptomoedas não vale nada. São especulação pura ou esquema Ponzi. Bitcoin pelo menos tem histórico, tem rede descentralizada funcionando há mais de 15 anos, tem adoção crescente. É o menos arriscado no mundo cripto, se é que dá para falar em menos arriscado nesse mercado. Agora, tem coisas que você não deve fazer. Não deixe dinheiro na poupança tradicional. A poupança rende menos que a inflação real. Você está perdendo dinheiro garantido. É o pior lugar para deixar seu dinheiro, tirando embaixo do colchão, que é ainda pior. Cuidado com títulos de renda fixa de bancos pequenos oferecendo rentabilidade mirabolante. Se está oferecendo muito mais que o CDI, tem risco. Pode ser banco em dificuldade, pode quebrar, você perde tudo. Tem seguro do FGC, até 250 mil por CPF, por instituição, mas não é confortável ter que acionar isso. Tesouro IPCA Plus é ok, é seguro, rende inflação mais um juro real. O problema é, qual inflação? A oficial? Que a gente já viu que subestima a real. Então você está se protegendo parcialmente? É melhor que nada, mas não é proteção completa. E cuidado com previdência privada. A maioria dos planos de previdência tem taxas altíssimas que comem sua rentabilidade. Taxa de administração, taxa de carregamento, taxa disso, taxa daquilo. No final, você teria rendido mais investindo por conta própria em produtos mais simples. Previdência só faz sentido em casos muito específicos de planejamento tributário para quem ganha muito. Para a maioria das pessoas, não compensa. Agora, além de investir bem, você precisa desenvolver mentalidade certa. Educação financeira é essencial. Você precisa entender o básico de como investimentos funcionam, de como calcular rentabilidade real, de como diversificar risco. Tem muito conteúdo bom e gratuito disponível. Livros, canais, cursos.
Invista tempo nisso. É o investimento mais importante que você pode fazer. E olha, não caia em promessa de ficar rico rápido. Day trade, mercado forex, opções binárias, esquemas de pirâmide, curso de coach financeiro prometendo milagre. Tudo isso é furada. Você vai perder dinheiro. Proteção contra a inflação não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre não ficar pobre devagar. É sobre preservar seu poder de compra. É sobre construir patrimônio de forma consistente ao longo de décadas. Se você conseguir investimentos que rendam inflação real mais 4%, 5%, 6% ao ano, consistentemente ao longo de 20, 30 anos, com aportes regulares, você vai construir patrimônio significativo. Não vai virar bilionário, mas vai ter segurança financeira, vai poder se aposentar dignamente, vai proteger sua família. E isso já é vitória enorme, considerando que a maioria das pessoas está perdendo poder de compra todo ano. E tem mais uma coisa, talvez a mais importante. Diversifique, não coloque todos os ovos na mesma cesta, tenha um pouco de cada coisa, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em renda fixa conservadora, um pouco em ouro, um pouco em Bitcoin. Cada ativo tem seu risco, seu momento. Diversificando, você reduz risco de tomar prejuízo grande em qualquer um deles. E entenda, você está em guerra financeira. Uma guerra silenciosa, uma guerra que a maioria das pessoas nem sabe que está acontecendo, mas está. Inflação é a arma. O sistema monetário é o campo de batalha. E você precisa se defender. Quem não se defende, perde. Quem fica passivo, vira vítima. Quem deixa dinheiro parado está entregando de bandeja seu poder de compra para quem criou dinheiro novo. Então proteja-se, haja, estude, invista, construa, porque ninguém vai fazer isso por você. Governo não vai, banco não vai, patrão não vai. É responsabilidade sua. E agora que você sabe o que está acontecendo, você não tem mais desculpa para ser vítima passiva. Você pode ser vítima consciente que luta, que se protege, que sobrevive e até prospera, apesar do sistema estar contra você. Então, vamos recapitular tudo o que você aprendeu nos últimos minutos, porque esse conhecimento que você acabou de adquirir é poderoso. E conhecimento sem ação é desperdício. Você descobriu que aquela sensação de estar trabalhando cada vez mais e prosperando cada vez menos não é impressão sua, é real. Seu poder de compra está sendo destruído. As coisas realmente estão ficando mais caras, muito mais rápido, do que seu salário sobe. E tem uma razão clara para isso. Tem causadores específicos. Tem um sistema montado para funcionar exatamente assim. Você aprendeu que inflação não é aumento de preços. Isso é consequência. Inflação é aumento da quantidade de dinheiro na economia. Quando criam mais dinheiro, perseguindo a mesma quantidade de bens e serviços, os preços sobem porque cada unidade de dinheiro vale menos. É matemática simples, é oferta e demanda aplicada ao próprio dinheiro. Não é mistério, não é fenômeno complexo e imprevisível. É causa e efeito direto. Você descobriu quem tem o poder de criar dinheiro. Bancos centrais criando trilhões com alguns cliques no computador. Bancos comerciais multiplicando depósitos através do sistema de reservas fracionárias. Essas instituições têm poder sobre sua vida maior que qualquer político eleito. E você não vota nelas. Você não controla elas. Você simplesmente sofre as consequências das decisões que elas tomam em salas fechadas. Você entendeu que inflação funciona exatamente como um imposto. Na verdade, é pior que qualquer imposto tradicional, porque é invisível, não precisa de aprovação do Congresso, não aparece no seu contra-cheque, você não pode contestar, você não pode recusar a pagar. É o imposto perfeito. Transfere seu poder de compra para o governo e para quem recebe o dinheiro novo primeiro, e você nem percebe claramente que está sendo roubado. Você descobriu que os índices oficiais de inflação são manipulados. Não no sentido de que inventam números do nada, mas no sentido de que a metodologia é desenhada para subestimar a inflação real que você sente.
substituição de produtos, ajustes hedônicos, pesos arbitrários, defasagens. Tudo conspira para que a inflação oficial seja muito menor que a inflação que está esvaziando sua carteira todo mês. Você viu as consequências reais disso na sua vida: poupança destruída, impossibilidade de planejar o futuro, injustiça social onde você, trabalhador, vira vilão quando pede aumento para acompanhar a inflação que você não causou. Ciclo vicioso de empobrecimento. Destruição de comportamentos saudáveis como poupar e perda de dignidade, de esperança, de capacidade de sonhar com futuro melhor. E você aprendeu como se proteger, não deixar dinheiro parado, investir em ativos reais que mantêm valor quando o dinheiro perde, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, ouro, Bitcoin, diversificar, estudar, desenvolver educação financeira, entender que você está em guerra financeira silenciosa e precisa se defender ativamente. Mas agora eu quero falar de algo maior que proteção individual, porque proteger seu próprio patrimônio é importante, é necessário, você deve fazer isso. Mas se todo mundo só cuidar de si e aceitar o sistema como está, o sistema continua e continua destruindo milhões de pessoas que não têm conhecimento, não têm como se proteger, não têm recursos para investir em ativos sofisticados. Então, tem uma dimensão coletiva nisso também. Você agora sabe a verdade. Você entende como o sistema funciona. E esse conhecimento te dá responsabilidade. Responsabilidade de compartilhar, de educar, de acordar outras pessoas. Quando seu amigo reclamar que as coisas estão caras, não dê de ombros, explique. Quando seu familiar disser que não sabe por que o dinheiro não está dando, ensine. Quando alguém culpar empresário ganancioso pela inflação, corrija. Mostre onde está a causa real. Mostre quem são os responsáveis. E politicamente, cobre. Cobre transparência do Banco Central. Cobre responsabilidade fiscal do governo. Não aceite desculpas esfarrapadas para a criação desenfreada de dinheiro. Não aceite a narrativa de que inflação é inevitável, que é fenômeno natural, que nada pode ser feito. Pode sim, outros países conseguem ter inflação baixíssima por décadas. Suíça, por exemplo. Por quê? Porque tem disciplina monetária, porque não ficam criando dinheiro o tempo todo. Brasil pode ter isso também, mas só vai ter se houver pressão popular, se houver massa crítica de pessoas que entendem o problema e exigem solução. Enquanto a população for ignorante sobre isso, enquanto aceitarem a narrativa oficial, nada muda. Os mestres da impressora continuam imprimindo e você continua pagando a conta. Então compartilha esse vídeo. Sério, manda para sua família, manda para seus amigos, posta nas suas redes sociais. Porque cada pessoa que entender isso é uma pessoa a menos que vai ser vítima silenciosa. É uma pessoa a mais que vai se proteger. E potencialmente uma pessoa a mais que vai cobrar mudança. E se inscreve no canal, porque esse é só o começo. Tem muito mais que você precisa saber sobre como o sistema bancário realmente funciona, sobre quem são os grandes jogadores que se beneficiam disso, sobre as crises que estão vindo porque as bolhas criadas por toda essa impressão de dinheiro vão estourar eventualmente, sobre alternativas reais ao sistema atual, sobre como o Bitcoin e outras tecnologias podem mudar o jogo. Esse é um canal sobre economia real. Não a economia de mentira que ensinam na universidade. Não a economia que beneficia os poderosos, mas a economia que te empodera, que te dá ferramentas para entender o mundo como ele realmente é. E para tomar decisões melhores com seu dinheiro, sua carreira, sua vida. E olha, eu sei que depois de assistir esse vídeo você pode estar se sentindo um pouco mal, um pouco frustrado, talvez até com raiva. É normal. Quando você descobre que foi enganado a vida inteira, que o sistema está rigged contra você, que você está sendo roubado diariamente, é perturbador, dói, gera revolta. Mas olha pelo lado bom, agora você sabe, ignorância não é bênção. Ignorância é vulnerabilidade, conhecimento é poder.
E você agora tem conhecimento que 95% das pessoas não têm. Você vê o que elas não veem. Você entende o que elas não entendem. E isso te dá vantagem, te dá capacidade de agir diferente, de tomar decisões melhores, de se proteger enquanto outros estão sendo massacrados. E tem outra coisa, você não está sozinho. Tem milhões de pessoas ao redor do mundo acordando para essa realidade, estudando economia austríaca, investindo em Bitcoin, exigindo transparência dos bancos centrais, construindo sistemas financeiros alternativos. É um movimento, uma revolução silenciosa. E você agora faz parte disso. O futuro do dinheiro vai ser decidido na próxima década. Vai ser mais liberdade ou mais controle. Vai ser dinheiro descentralizado, escasso, que ninguém pode manipular. Ou vai ser moeda digital de governo com vigilância total e controle absoluto sobre cada centavo que você gasta. Vai ser sistema que serve ao povo ou sistema que escraviza o povo. E o resultado vai depender de escolhas. Milhões de escolhas individuais. Cada pessoa decidindo se aceita passivamente ou se resiste ativamente. Se usa o dinheiro que o governo impõe ou se adota alternativas. Se mantém dinheiro em bancos tradicionais ou se busca soluções descentralizadas. Se vota em políticos que prometem gastar mais ou em políticos que prometem responsabilidade fiscal. Sua escolha importa. Multiplicada por milhões de outras escolhas, muda o mundo. Então escolha sabiamente. Inflação não é sobre economia. Inflação é sobre poder. É sobre quem tem direito de criar dinheiro, de controlar dinheiro, de decidir quanto seu dinheiro vale. É sobre quem pode roubar você sem você perceber, sem precisar de sua permissão, sem sofrer consequência. E agora você sabe quem são esses ladrões. Você sabe como o esquema funciona. Você não vai mais ser vítima ignorante. Você pode ainda ser vítima, porque o sistema é poderoso e você sozinho não pode derrubá-lo, mas pelo menos vai ser vítima consciente. Vítima que luta, que se protege, que resiste, que sobrevive e que talvez, apenas talvez, ajude a construir algo melhor. Então aqui está meu último apelo para você. Não assista esse vídeo e não faça nada. Não seja aquela pessoa que ganha conhecimento e continua vivendo do mesmo jeito. Haja, nem que seja pequeno. Abre uma conta numa corretora. Compra sua primeira ação, compra seu primeiro fundo imobiliário, compra seu primeiro satoshi de Bitcoin, que é uma fração minúscula, qualquer coisa, mas sai da inércia. E educa-se mais, lê livros sobre economia, assiste mais vídeos desse canal e de outros que ensinam verdade. Estuda, porque essa é uma guerra de informação. Quem tem informação melhor, toma decisões melhores, tem resultados melhores. E lembra, você está sendo roubado todos os dias. Inflação é o imposto oculto. Mas agora, ele não é mais tão oculto assim para você, é? Agora você vê. E uma vez que você vê, você não consegue mais não ver. A Matrix te ofereceu as duas pílulas. Você tomou a vermelha. Agora não tem volta. Bem-vindo ao mundo real. E agora? O que você vai fazer com esse conhecimento?